Então, pessoal, boa tarde a todos, né? Muito bom estar de volta, né? Tivemos aí uma semana de pausa e estamos aí retornando para o nosso terceiro tema, né? E, na realidade, já o quarto encontro. E tivemos aí o capítulo 2 e 3, né? Dividimos eles em dois encontros, que foi o tema das 7 cartas às igrejas. E aí agora nós retornamos para estudar o capítulo 4 do livro de Apocalipse, né? O nosso objetivo é fazer pelo menos um encontro por capítulo. Vão ter capítulos que a gente vai precisar de mais, né? Encontros, mas o objetivo principal é estudar o livro por completo, né? Capítulo por capítulo, para entender, como a Dani falou, esse código, né? Tá, que esse código ele é tão misterioso assim. O que é que tem no final dele, né? Decifrando o livro do Apocalipse, o que é que nós vamos encontrar? A resposta a gente já sabe, né? Porque não tem como esperar algo diferente do nosso Deus que não seja a sua graça e a sua misericórdia. E é isso que ele tem reservado para nós. E o estudo do livro de Apocalipse vai trazer isso para nós, né? Trazer essa certeza, essa convicção de que Deus ele está conosco em qualquer momento e ele que tem cuidado e guiado a história desse mundo. E eu convido você para que, da forma como você está, você possa fechar os seus olhos para a gente iniciar com uma oração. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos deste de nos encontrarmos para estudar a Tua palavra, em especial esse livro, o livro do Apocalipse. Sabemos, Senhor, que é um livro um tanto difícil de compreender em alguns pontos, e é por isso que pedimos, Senhor, a tua orientação, a orientação do teu Santo Espírito, que ele venha nos conduzir a toda a verdade. Te pedimos isso confiando, Senhor, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, abra a sua Bíblia, deixa aí ela preparada, que nós vamos estudar hoje o capítulo 4, né? Capítulo 4 do livro de Apocalipse. O capítulo 4 vem falando, né, sobre o trono de Deus, é a visão aí do trono de Deus. Essa visão, esse capítulo, ele na realidade faz parte, né, juntamente com o capítulo 5, né, o capítulo 4 e o capítulo 5 são uma introdução para os 7 selos, né, que são bem interessantes, né, são bem conhecidos de muitos, que são os 7 selos do Apocalipse, né? Aquela imagem, essa imagenzinha que tem aqui no começo, né? São os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Um cavaleiro branco, um cavaleiro vermelho, um cavaleiro negro, um cavaleiro amarelo, né? Esses cavaleiros são bem conhecidos, né? Quando o pessoal fala do Apocalipse, aí fala, os 4 cavaleiros do Apocalipse é que vai destruir tudo, vai se acabar, aquela coisa toda, né? E, na realidade, nós vamos ver que esse capítulo 4 e o capítulo 5 são a introdução para os 7 selos, dos quais esses cavalos aqui, né, esses cavaleiros que nós vamos estudar daqui a algumas semanas, são esses selos, fazem parte desses selos. Né? Nós vamos entender que misturada é essa, né? Selo com cavaleiro, né? A gente vai entender tudo isso mais adiante. O fato é que para chegar lá, precisamos passar pelo capítulo 4 e o capítulo 5. Eles são introdutórios. Introdutórios em que sentido? Nós vamos ver agora, né, depois que João tem a visão das 7 cartas, né, e ele destina essas cartas às igrejas, e nós já vimos que essas cartas, né, essas igrejas, na realidade, representam períodos da história da igreja cristã, né, desde a época de João até os nossos dias, né, que fazemos parte do período da igreja de Laodiceia. Nós vemos agora uma nova visão. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 4, no verso 1. João diz assim, ó, depois dessas coisas, ou seja, daquilo que ele tinha acabado de ver, que era as cartas, né, as visões das cartas para as igrejas, olhei
E eis não somente uma porta aberta no céu, ele olha e vê o céu com a porta aberta. Como também ouve a primeira voz que ele tinha ouvido antes, como uma voz de trombeta ao falar comigo, e diz: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, verso 2: me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém estava sentado. Então, depois que João tem a visão das 7 cartas, né, as 7 igrejas, a sua visão agora é voltada para o céu. Isso aqui, pessoal, isso aqui é muito interessante. É um detalhe, quando você estiver estudando o Apocalipse, você vai perceber, se você se atentar, estudar com calma, com tranquilidade, você vai se atentar a pequenos detalhes. O Apocalipse, ele segue uma estrutura que dentro da teologia a gente fala que é uma estrutura quiasmática. O que é isso? Imagine um X, né? A letra X. O quiasma é mais ou menos isso, é como se fosse uma letra X. É quando você sai de um assunto para o outro e depois volta para aquele outro assunto, pegando outro caminho. Isso você vai formando essa letra X, né? Essas duas pernas, certo? Que assuntos são esses que o Apocalipse vem tratando dessa forma? Preste atenção que nos primeiros capítulos, João, né, tem a visão das cartas às igrejas. E onde essas igrejas elas estão? Elas estão na terra. Então, o capítulo 2 e o capítulo 3 mostram, vamos dizer assim, o que está acontecendo na terra, né? No contexto da igreja, do povo de Deus. Então, esses 2 capítulos falam disso. Logo após, a visão de João agora é levada ao outro extremo. Então, faz agora a perninha do X subindo. Para que assunto? Para o assunto do céu. Enquanto estava acontecendo aquelas questões na Terra, ou seja, o desenrolar da história da Terra, da história do cristianismo na Terra, algumas outras coisas também estavam acontecendo, tão importantes, lá no céu, que nós vamos ver agora no capítulo 4 e no capítulo 5. Vocês vão perceber que mais na frente, o assunto que agora estava no céu volta novamente para a terra. E assim o livro do Apocalipse vai se desenrolando. Ele vai contando a história, tanto do ponto de vista do que acontece na terra, como também do ponto de vista do que acontece no céu. E aí o X, a letra X, ela não se encontra? Esse encontro do quiasma, né, do X, é exatamente o cerne, né, o centro da história. Qual a relação do que acontece na Terra com o que acontece no céu? É isso que o Apocalipse vai nos mostrar. Esse é o código profético que a Dani fala, né? É esse X da questão, o centro da história, tá certo? Nós vamos ver que o centro da história, como todo o tema central da Bíblia, é um só. É a obra de Cristo para nos salvar. Então, o livro do Apocalipse, ele dentro do contexto da Terra mostra Deus operando no meio dos cristãos aqui na Terra, como? Com o seu filho operando o seu ministério lá no céu. Como é que esse ministério influencia aqui na Terra? Aí a gente vai ver exatamente esses dois pontos, né? Para que isso? Para que no final das coisas, né, no final dos tempos, no final de tudo, o homem possa ser redimido. O homem que aceitar a Cristo, ele possa ser redimido. Então, é esse o objetivo do livro do Apocalipse, é mostrar o desenrolar da história aqui na Terra e a operação do ministério de Cristo lá no céu. Nós vimos o capítulo 2 e o capítulo 3 falando disso, como é que se comportou a igreja cristã durante o período desde a época dos apóstolos até os nossos dias, e agora nós vamos começar a ver o que é que está acontecendo lá no céu. Por isso que João diz, olha, olhei e estava ali uma porta aberta no céu, e ao adentrar nessa porta, passar por essa porta, ele viu agora um trono. Ele viu um trono. E esse trono nós vamos ver que se trata do trono de Deus, né? O trono é uma figura ligada
ao rei, né? Ao rei. E sempre que essa figura aparece, né? Essa imagem de trono vai aparecer aqui no Apocalipse, ela está relacionada a um poder, a um governo, certo? Vocês vão ver que o trono ele não é só o trono do céu, que é referido aqui no Apocalipse. A gente vai ver também, mais à frente, um outro trono, que é referido aqui no Apocalipse, né? Da mesma forma que tem o trono do soberano do universo, tem alguém que tentou usurpar esse trono, né? Não conseguindo, ele montou um trono para si, vamos dizer assim. Nós vamos ver quem foi que fez isso, mas isso é adiante nos próximos estudos, tá certo? Então, gravem essa simbologia, né? Essa ideia de que trono, na profecia bíblica, tem a ver com soberania, né? Com governo, com reino, com poder, né? Então, o que João viu aqui no início do capítulo foi o trono de Deus, do próprio Deus, como nós vamos ver adiante. Esse capítulo ele é muito interessante porque ele começa a trazer para nós, né, como eu falei há pouco tempo, que a gente tem a história da Terra se desenrolando aqui do cristianismo. Nós vimos o quanto os cristãos sofreram, né, por conta de Cristo, por conta do Evangelho. E acaba que a gente começa muitas vezes a se questionar, né, onde é que está Deus em tudo isso, né? E principalmente quando a gente olha para o nosso mundo, quando a gente vê a história do mundo, quando a gente vê os sofrimentos que o nosso mundo já passou, né? Você vê aí, por exemplo, 19 milhões de pessoas que morreram na Primeira Guerra, quase 85 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra, isso só no século passado, né? Quase 100 milhões, sem contar a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas também no século passado. Então, só no século passado, de catástrofes, né, de guerras, de doenças, muito mais de 100 milhões de pessoas morreram, perderam suas vidas ali. Algo que está muito fresco aí na nossa cabeça, que todos nós passamos, né, foi a pandemia, né, do Covid há pouco tempo, né? Nós estamos agora saindo desse período, voltando a um suposto normal, né? E em um período ali de praticamente 2 anos e meio, quase 15 milhões de pessoas morreram na pandemia do Covid, né? E você vê que é uma desgraça atrás da outra, né? Acaba a pandemia do Covid, começa uma guerra na Rússia, na Ucrânia. A guerra da Rússia e da Ucrânia nem termina, nem tem dia para terminar. Começa ali aquela batalha entre Israel e a Palestina, né? Vem aqui no Brasil, acontece aquele desastre no Rio Grande do Sul, né? Que nós somos tão insensíveis que depois que as águas baixaram, para nós aqui que não estamos lá, parece que tudo voltou ao normal, né? Só que o pessoal está lá sofrendo do mesmo jeito. Agora que as águas começaram a baixar, é que o sofrimento realmente começou, porque eles viram que perderam tudo, né? Não tem mais nada, tem que reconstruir tudo, sem ter meios para isso. Então, o sofrimento continua lá, com doenças, com pobreza, com fome e com mortes também, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente chega ao ponto de se perguntar, né? Onde é que está Deus nisso? Quem é que está no controle? E é exatamente o capítulo 4, ele vem mostrando que há sim alguém no controle de tudo isso. Por mais que a gente pense que não exista, mas há alguém no controle. E esse alguém é alguém todo-poderoso. Então, como nós já lemos aqui o capítulo 4, no verso 1, fala dessa visão, né? Deus chama João por essa porta aberta no céu e ele vê agora o trono de Deus. E aí no verso 3, a gente vai ler também, diz que assim, ó, se achava assentado nesse trono, né? A pessoa que estava ali era semelhante no seu aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono
a um arco-íris, né? Semelhante no aspecto à esmeralda. É interessante aqui que a gente começa a ver várias figuras, né? Várias imagens que a gente já tinha visto antes, né? Uma coisa que é interessante que fique na nossa mente com relação a essa visão, né? Que a gente está aqui junto com João adentrando na presença de Deus, adentrando diante do seu trono, né? E o seu trono, segundo a própria Bíblia, está no seu santuário. E esse santuário, nós já estudamos anteriormente, ele foi o modelo para o santuário terrestre, né? E aí aqui a gente vê João usando símbolos, imagens, detalhes que eram conhecidos deles, dos judeus, e também são conhecidos nossos porque estudamos a Bíblia, né? E ele começa a falar aqui de pedras, né? Pedras preciosas, jaspe, sardônio, esmeralda. Pedras essas que compunham a estrutura, né, do santuário terrestre, porque era um modelo santuário celestial. Então, trazendo aqui essa alusão. Outra alusão interessante que é trazida aqui é a alusão do arco-íris, né? Que é um símbolo clássico, né? E claro que todos nós conhecemos da misericórdia de Deus. Fala aqui que ao redor do trono havia ali um arco-íris. E aí a gente se lembra daquela história lá do dilúvio, que depois que o dilúvio terminou, que as águas baixaram, quando Noé ele ergue ali um altar em gratidão a Deus, Deus coloca ali no céu um arco-íris como símbolo, né, da misericórdia de Deus, deixando claro para a humanidade, não só para Noé, que ele não mais destruiria a terra, né, num dilúvio. Não seria mais o objetivo de Deus fazer isso. Então, era um lembrete, né? E é um lembrete para nós até hoje. Sempre que o arco-íris aparece no sol, ele deve nos lembrar da misericórdia de Deus com o seu povo, né? Então, aqui a gente vai vendo João tendo esses vislumbres de algo que já era conhecido, né? De detalhes que já eram conhecidos deles, dos judeus, e das pessoas que tinham contato com os escritos judaicos, né, com o Antigo Testamento, e também nós que já estudamos esses detalhes. Interessante que tanto Isaías como Daniel, né, em Isaías, lá no capítulo 6, fala também dessa visão. Isaías ele tem a visão do trono de Deus, né? E ele lá no trono, quando ele tem essa visão, ele vê basicamente a mesma coisa. Isso aqui é muito interessante. Olha só, se você não precisa abrir sua Bíblia aí, eu já deixei aqui na tela para vocês verem. Mas se atentem para esse detalhe. Deixa sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 4 e olha o que é que diz no verso 8 do capítulo 4. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha o que é que diz lá em Isaías capítulo 6, no verso 1 ao 13. Isaías tendo uma visão também do trono de Deus. Fala assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, Isaías está tendo a mesma visão de João, vendo Deus em seu trono. E as abas de suas vestes, né, enchiam todo o templo. Olha aqui, deixando claro que o trono de Deus está dentro do templo, dentro do santuário lá no céu. E aí Isaías continua dizendo: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha quantas asas? 6 asas. Está lá em Isaías capítulo 6, verso 1. Da mesma forma como os anjos, né? Que João vê aqui no capítulo 4, que tinham 6 asas. E aí é dito que com 2 asas, Isaías diz, com 2 asas eles cobriam o rosto,
com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha só, a mesma visão que João está tendo, Isaías já tinha tido, né? Anteriormente, vendo o trono de Deus da mesma forma. E como é que funciona a dinâmica do trono, né? Então, o que João está vendo é exatamente a visão da glória de Deus em seu trono dentro do santuário. E ele está vendo que Deus se assenta sobre um trono e que ao redor dele há anjos que dizem constantemente o quê? Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Né? E é interessante que eles usam aqui a palavra santo 3 vezes. Né? Por que eles fazem isso? Para deixar claro que eles estão chamando Deus Pai de Santo, Deus Filho de Santo, né? E o Deus Espírito Santo de Santo. É referência direta às 3 pessoas da Trindade. Isso tanto lá em Isaías, né? Como também aqui no livro de Apocalipse, na visão de João. Depois você pode ler aí na sua Bíblia, no capítulo 7, nós já estudamos isso também, de Daniel, no verso 9 e 10, Daniel também tem essa mesma visão de Deus, né, no seu trono, e os anjos ao seu redor, o servindo constantemente, tá certo? Essa mesma visão Daniel também teve. Então, a gente está aqui, né, com esse vislumbre, né? Esse vislumbre do trono de Deus. Algo que chama muita atenção, e eu gosto sempre de falar sobre isso, é que o santuário terrestre, né, ele foi feito com base no santuário celestial. E o local onde Deus aparecia no santuário terrestre, né, que era o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, né, a Arca da Aliança, sobre ela havia um propiciatório, que era uma tampa, e sobre a tampa 2 querubins, né, mostrando claramente o que acontecia, o modelo do que acontecia lá no céu. E entre os 2 querubins aparecia a presença de Deus na forma do Shekinah. Então, a Arca da Aliança ali, o propiciatório, era um modelo do trono de Deus lá no céu. E dentro da arca, né, dentro da arca do santuário terrestre, estavam as 2 tábuas da lei, dos 10 mandamentos, deixando claro que o trono de Deus, né, o seu governo, o seu domínio, a sua soberania, ela é baseada em sua lei, né, na sua justiça, na sua misericórdia, como diz o Salmo 97, verso 2. Então, lá no céu, da mesma forma, né, o governo dele, o local onde ele está assentado, né, deixa claro para todo o universo que ele é um Deus justo e misericordioso, e que suas leis, elas são justas, né? A sua lei é justa, e é a base do seu governo. Satanás, ele não concordava com isso, né? Satanás, ele não concordou com essa ideia, e ele tentou, né, usurpar o trono de Deus, colocando-se, né, numa posição de ser superior a Deus, como nós lemos lá em Isaías, capítulo 14, e lá também em Ezequiel, capítulo 28, falando da queda de Satanás, né, que tentou ser igual a Deus, tentou usurpar o trono de Deus, como ele coloca aí tanto em Isaías como em Ezequiel. Seu coração se ensoberbeceu, quis ser maior do que Deus, disse que se assentaria no trono de Deus, mas, como consequência da sua rebelião, ele foi expulso do céu, e nós já estudamos tudo isso anteriormente, quando estudamos sobre a origem do pecado, a origem do mal, a queda do homem, nós vimos
todos esses detalhes. Por que que eu estou falando isso? Porque nos próximos capítulos do estudo, nós vamos ver exatamente as repercussões disso. João está tendo aqui a visão do trono esse que Satanás tentou usurpar, né? Trono esse que Satanás quis retirar Deus dele e tentou sentar. E olha só como isso é interessante, porque a Bíblia fala, aqui nos livros de Ezequiel e de Isaías, que Satanás não era um anjo qualquer, vamos dizer assim, apesar de que não existe um anjo qualquer, mas ele era um anjo distinto, porque ele era um dos anjos que estavam na presença de Deus. Ele era um daqueles anjos que ficava diante de Deus, diante do seu trono, né, como um querubim da guarda. Ele era um desses anjos que o livro de Isaías fala, né, que com duas asas ele voava, com duas ele cobria o rosto e com duas ele cobria os pés, porque ele tinha a função de estar diante da presença de Deus, dizendo constantemente: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Olha só a posição em que Satanás, em que Lúcifer estava, né? Inclusive, os livros de Ezequiel e de Isaías falam isso. Aqui no livro de Ezequiel fala que ele era, vocês podem olhar aí na tela, no capítulo 28, diz aí que ele era querubim da guarda e que ele estava no Monte Santo de Deus, né? Então, João está tendo uma visão que Satanás, desde a sua criação, né, Lúcifer, desde a sua criação, tinha diretamente a oportunidade de estar diante da presença de Deus a todo instante. E aí a Bíblia fala, né, o livro de Ezequiel fala, que foi achada iniquidade no coração de Lúcifer, né, e ele achou que poderia ser maior do que Deus, não se arrependeu da sua arrogância, do seu orgulho, né? E teve que ser expulso do céu. E foi isso aí que trouxe todo o problema, né, do pecado. Foi expulso, caiu aqui na terra, né, como nós já estudamos, num mundo que havia sido criado perfeito, e ele acabou, né, enganando Adão e Eva, né, persuadindo Adão e Eva a pecarem. E o interessante é que, fazendo isso, ele criou um trono para ele, né? Aquilo que ele queria, que era o trono de Deus, ele não conseguiu lá no céu, mas ele conseguiu fazer isso aqui na terra. Porque nós já estudamos que quando Deus criou o homem e a mulher aqui na terra, ele chegou para Adão e disse que ele agora seria, né, sobre toda a criação de Deus, ele estaria sobre toda a criação de Deus. Adão, como a obra-prima da criação, ele estava aqui na Terra para ser o mordomo, o cuidador, o governante desse planeta. Ele seria o representante de Deus aqui nesse planeta. O ser humano seria isso, teria essa função aqui na Terra. Ou seja, né, Adão teria domínio, como o próprio Deus disse, sobre todas as criaturas aqui do planeta Terra que Deus havia criado. Então, seria o governo, né, o trono de Adão, né, por conseguinte, seria aqui a Terra. Porém, quando Satanás engana Adão e Eva, o que é que Adão faz? Ele passa agora a autoridade que havia recebido de Deus para governar a terra, ele passa agora para quem? Para Satanás, para Lúcifer. É por isso que Jesus, lá no Evangelho de João, quando ele esteve aqui na terra, Jesus fala isso aqui, ó, que está escrito lá em João capítulo 12, verso 31. Chegou a hora de ser expulso, né, de ser julgado este mundo, e a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Então, Jesus tinha consciência que com o pecado de Adão e Eva, Satanás havia usurpado o trono aqui da Terra. Ele passou a ser o governante desse planeta.
Então, quando a gente se pergunta, né, por que existe tanto sofrimento aqui na Terra, né, por que existe tanta morte, por que existe tanta tragédia, existe isso por exatamente existir o pecado aqui na Terra, né? Porque nós, na pessoa de Adão, permitimos, né, que o governante dessa Terra, desse planeta, fosse Satanás, né? E o que ele faz é somente trazer morte, destruição e dor. O governo dele é baseado nisso, né? E aí Jesus, né, ao vir aqui, ele toma para si, né, através da sua morte, ele compra novamente esse planeta para si. Na sua segunda vinda, ele vai agora receber por direito o governo, né, desse mundo, para tirar de uma vez por todas das mãos de Satanás e retomar para si o governo desse mundo. Por isso que ele é chamado pelo apóstolo Paulo de segundo Adão. Jesus é chamado de segundo Adão. Exatamente por isso. Porque onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, que é Jesus, ele foi vitorioso. O governo que o primeiro Adão perdeu, o reino que ele havia perdido no começo, o primeiro Adão, agora o segundo, que é Jesus Cristo, ele obteve de novo, pagando o preço com a sua própria vida, né? Então, é muito interessante esses detalhes que a gente consegue extrair aqui só de poucos versos desse capítulo 4, né? Do capítulo 4 de Apocalipse, né? A continuação do capítulo fala para a gente, aí no verso 4, diz o seguinte: ó, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles, né, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, né? Olha como é interessante, né? Que são mencionados esses 24 anciãos, que são mencionados a primeira vez aqui no capítulo 4, mas eles são mencionados mais 11 vezes durante o livro do Apocalipse. Em todo o livro do Apocalipse são mencionados 12 vezes sobre os 4 anciãos. E eles têm algumas características. A primeira, eles se assentam em tronos ao redor do trono de Deus. A segunda é que eles estão vestidos de branco. E a terceira é que nas suas cabeças há coroas, né? Coroas ali em suas cabeças, coroas de ouro, né? E fala também outra característica, que eles são assistentes, né, de Cristo no seu ministério sacerdotal, assistentes sacerdotais de Cristo. Aqui eu já faço uma ressalva que é muito interessante. Quando a gente estudou o ministério do santuário, né, a gente viu que existia o sacerdote e existia também o sumo sacerdote. Ambos eram símbolos de Jesus. Porém, o serviço do santuário, ele não era feito somente pelos sacerdotes. O santuário terrestre que eu estou falando. Ele era feito também por um povo, que eram os levitas, que foi um povo, uma tribo separada por Deus, né, para ajudar no serviço do santuário. Por que é que eu estou fazendo essa ressalva? Porque o serviço de trazer realmente expiação e perdão para os pecados do povo era feito somente pelo sacerdote. Porém, ele precisava de ajuda para manter a estrutura, o funcionamento do templo, tudo funcionando nos conformes. E quem fazia isso? Eram os levitas. Assim também acontece lá no céu. O serviço do sumo sacerdote é feito por Jesus Cristo. Ou seja, a obra de expiação, a obra de justificação, a obra de perdão dos pecados do povo é feita por Jesus lá no céu. Mas ele tem assistentes, né, que o ajudam
nesse trabalho, não trazendo perdão para as pessoas, como se eles fossem mediadores, mas auxiliando o ministério de Jesus Cristo lá no céu. Como isso acontece, infelizmente, a gente não sabe. A Bíblia ela não dá detalhes sobre isso. Quando nós estivermos lá no céu, a gente vai perguntar a Deus como é que isso acontecia. O fato é que existem, né? Esses 24 anciãos que estão lá assistindo a Cristo, como os levitas, né, no passado assistiam o sumo sacerdote, certo? E você pode se perguntar, quem são eles, né? Quem são esses 24 anciãos? A Bíblia, ela não tem uma resposta direta. Olha, os 24 anciãos são tais pessoas. Mas ela traz para nós alguns vislumbres de quem eles podem ser, né? Lá no capítulo 3, que nós já estudamos, no verso 21, fala que ao vencedor dar-lhe o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei em meu trono. É também dito aqui nas cartas, né, as igrejas, né, no capítulo 2, no verso 10 de Apocalipse, é dito que ao vencedor seria dado uma coroa, certo? Então, os anciãos, eles têm duas características, que são características que nós já conhecemos. Uma, que eles se assentam em tronos, que foi dado por direito a eles, por Deus, e que eles recebem coroas. E essas duas características são características de pessoas que venceram aqui na Terra. Venceram o quê? Venceram o pecado. Aceitaram o sacrifício de Jesus e venceram, obtiveram vitória sobre o pecado. Aí a Bíblia nos fala de um episódio que muitos não se lembram, mas que está lá relatado no capítulo 27 de Mateus, do Evangelho de Mateus, no verso 50 a 53, que diz assim, está aí na tela, vocês podem acompanhar. Jesus, clamando outra vez em grande voz, rendeu o seu espírito, aí falando sobre o momento da morte de Jesus na cruz. E eis que naquele momento o véu do templo se rasgou, né, em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Fenderam-se então as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram então ressuscitados. Saindo então dos sepulcros, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A gente pode tirar algumas conclusões aqui, né? Tendo essas características aqui que os 24 anciãos têm, que é terem coroas, que isso é só dado a vencedores, né? Aqueles que venceram o pecado pelos méritos de Jesus, né? E poderem se assentar no trono ao lado de Cristo, ao lado de Deus. São características de pessoas que viveram aqui na Terra e que obtiveram a vitória sobre o pecado. E aí aqui o livro de Mateus fala dessas pessoas que ressuscitaram juntamente com Cristo, né? E que anunciaram, né, a ressurreição de Cristo em Jerusalém naquele momento. Então a gente leva, né, isso leva a crermos na possibilidade que esses 24 anciãos são pessoas que viveram aqui na Terra, santos, homens santos, que viveram aqui na Terra, e que quando Jesus morreu, ressuscitaram juntamente com Cristo em sua ressurreição, certo? E que foram para o céu como as primícias que o Apocalipse fala também, as primícias daqueles que dormem. E aí a gente pode aqui também falar de outras pessoas que podem fazer parte desse grupo, pessoas que viveram aqui na Terra, mas que já estão lá no céu, que obtiveram aqui na Terra a vitória sobre o pecado. Exemplos, nós temos, né, 3 exemplos claros. Enoque, né,
lá de Gênesis, que é dito que Enoque era um homem reto e justo e que andou com Deus, e que Deus o tomou para si, ele não conheceu a morte, foi para o céu. O segundo exemplo, Moisés, né, que conheceu a morte, mas Deus o ressuscitou e o tomou para si também. Inclusive, ele apareceu para Jesus, né, na transfiguração. E Elias, que também apareceu para Jesus, né, na transfiguração. Elias também, assim como Enoque, não conheceu a morte e foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Então, provavelmente, existe essa possibilidade. Eu estou falando isso juntando aqui esses pedaços, né, desse quebra-cabeça da Bíblia, na possibilidade que esses 24 anciãos são pessoas que viveram aqui na Terra como Moisés, Enoque, Elias, quem sabe outros personagens conhecidos da Bíblia, né, que obtiveram essa vitória, né, morreram em Cristo, morreram na esperança da ressurreição e que, como exemplo para nós que estamos aqui, como uma certeza que nós, tipo, uma garantia para nós que vivemos aqui, eles são um exemplo de que nós também podemos obter essa vitória e um dia recebemos a coroa da vida eterna. E eles estão lá no céu hoje, né? Sendo para nós não intercessores, não mediadores, não pessoas que a gente vai recorrer a eles para obter perdão, como se fossem santos. Eles não estão lá com essa função, mas eles estão lá para nos lembrar de que se nós quisermos, se nós nos apegarmos a Cristo, se nós nos apegarmos na misericórdia e na graça de Jesus, nós também, como eles, podemos vencer e herdar a coroa da vida eterna. É esse o exemplo que eles estão lá no céu nos dando. Essa é a função deles, né? Então, provavelmente, esses são os 24 anciãos. O capítulo, né? A Ellen falou, né? Já vi em algum lugar dizer que eles são os 12 apóstolos, né? E talvez as 12 tribos, não sei se foi isso que a Ellen colocou aí no chat, né? É uma possibilidade. Porém, Ellen, tem uma coisa que aí a gente às vezes não se atenta. Como é que eles seriam os 12 apóstolos, né? Se João, que era um dos 12 apóstolos, estava vivo naquele momento, né? Ele ainda não havia morrido, né? Essa pergunta, essa possibilidade é interessante, porém, João, que fazia parte aí dos 12 apóstolos, ainda estava vivo, então ele não estava lá no meio daquele povo. E existem outras possibilidades, né? O certo é que são pessoas santas, né, que viveram aqui na Terra e que estão lá. Pode ser que alguns dos apóstolos estejam lá? Eu acho difícil, porque se a gente for levar em conta que são essas pessoas que ressuscitaram juntamente com Cristo, os apóstolos ainda não tinham morrido, né? Eles morreram décadas depois da ressurreição de Jesus. Então, eles não fariam parte disso. Mas existe outra possibilidade, né? Por exemplo, ali os heróis da fé relatados em Hebreus, né? No livro de Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 10 e 11, que fala ali dos heróis da fé, que são homens, né? Que obtiveram vitórias, né? Grandiosas e confiaram exclusivamente nos méritos de Jesus. Você pode olhar lá no livro de Hebreus quem são esses homens. Podem fazer parte, né? Que morreram séculos antes de Jesus, que Jesus pode ter dado esse privilégio de ressuscitarem e terem sido as primícias, né, da ressurreição e levados para o céu. É uma possibilidade. Tudo isso é conjectura, né? E a Bíblia não deixa isso claro. É só uma possibilidade e a gente só vai saber disso quando nós estivermos lá no céu. O texto, né, de Apocalipse continua falando dessa visão do trono e fala aqui no verso 5 o seguinte, ó, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são quem? São o Espírito de Deus. Então, aqui nessa visão,
João, ele vê a Trindade. Primeiro, ele viu Deus assentado no seu trono. Agora, ele vê o Espírito Santo na forma de 7 espíritos. O número 7 é um número que vem se repetindo na Bíblia e muito no livro do Apocalipse. E ele representa o que é a perfeição. Então, isso é uma simbologia, não é que existe 7 espíritos, mas é para mostrar que o Espírito Santo, ele é perfeito, porque ele é quem? Ele é Deus. Então, é falado aí dos 7 espíritos de Deus. O Espírito Santo é trazido aqui como um exemplo, né? um lembrete de quem é o Espírito Santo. Uma alusão clara também ao candelabro, que tinha 7 chamas lá no santuário terrestre. Uma referência, um símbolo do Espírito Santo. E aí, aqui, para finalizar, o capítulo 4, no verso 6, eu vou ler o restante, só para a gente já finalizar. Fala o seguinte, ó. E adiante do trono, um mar, né, como de cristal, de vidro, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de óleo, por todos os lados. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho ou um boi, o terceiro tem um rosto como de um homem, e o quarto é semelhante com a águia. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Olha que cena bonita. Os 4 seres viventes, que são querubins, porque fala que eles têm essas 6 asas, e a Bíblia fala que esses seres são querubins, como fala lá em Isaías. Quando eles falam Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, os 24 anciãos, nesse momento, se prostram, se ajoelham diante de Deus e depositam a sua coroa diante de Deus. E eles dizem algo muito bonito, que é o que está escrito aí no verso 11. Eles dizem o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olha que coisa maravilhosa. Olha como isso é fantástico. A gente está tendo a oportunidade, lendo aqui o capítulo 4, de ver, de saber, de imaginar como é a adoração lá no céu. Como Deus é adorado lá no céu. E como nós iremos adorá-lo quando nós estivermos lá com ele. As mesmas palavras, né, que os 24 anciãos, que são seres humanos como nós, estão dizendo, nós também vamos dizer. Assim que os anjos, os querubins que fazem parte da guarda, que fazem parte da adoração de Deus, proclamarem Santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso, nós, juntamente com os 24 anciãos, iremos também nos ajoelhar, depositar as nossas coroas que nós vamos receber, o livro de Apocalipse também fala isso, e nós vamos falar que somente Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque ele é o Criador de todas as coisas. Então, o capítulo 4, ele termina exatamente nesse ponto, chamando a nossa atenção para a importância da adoração de Deus e também fazendo um lembrete de que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Diferente do que o mundo ensina, que o mundo veio a existir do nada, né?
que foi um processo evolutivo que trouxe as coisas à existência, o céu todo proclama, os seres celestiais todos proclamam que Deus é o Criador de todas as coisas. E isso é maravilhoso, né? É um lembrete claro. E o livro de Apocalipse, ele vai trazer isso várias e várias vezes. Aqui é a primeira vez que essa questão da adoração a Deus, o Criador de todas as coisas, é colocada. Mas quando nós formos estudar sobre as 3 mensagens angélicas, vai ser falado novamente que nós devemos adorar a Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas. Temer a Deus e dar-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, mostrando claramente que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, o livro do Apocalipse, né, ele começa, aqui é só a introdução, né, trazendo esse vislumbre do trono de Deus. E no capítulo 5, nós vamos ver o terceiro integrante da Trindade que não foi falado até agora. Porque nós vimos o trono de Deus e Deus assentado nele, vimos o Espírito Santo aqui, também no capítulo 4, mas está faltando alguém, que é quem? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo aparece agora no capítulo 5, que nós vamos estudar na semana que vem. Entender como é que Jesus aparece nessa visão aqui de João. Qual é o papel dele? Por que, que ele estava escondido até agora? Né? Por que, que Jesus é o ator principal, então ele tem que fazer um suspensezinho na hora de aparecer, né? Aqui também na Bíblia é do mesmo jeito. O suspense a gente vai revelar no capítulo 5, com a visão, a continuação da visão, que é a visão do Cordeiro, e a visão do livro selado com 7 selos, que nós vamos estudar na semana que vem, no capítulo 5, na continuação do nosso estudo. Então, pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês. Tire um tempinho, leiam novamente o capítulo 4, vocês vão ver esses detalhes maravilhosos, é muito bonito. Com esse material que tem aqui, vocês podem pegar os textos de referência e ir vendo, né, as referências que nós usamos aqui, tá bom? Eu posso mandar esse material para o grupo, viu, Dani? Para que o pessoal possa usar os textos como material de estudo, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida e que semana que vem você tire um tempinho para nós continuarmos esse estudo, né? Fantástico, é o estudo do livro de Apocalipse. Dani, pode fazer uma oração para encerrar? Faltam 2 minutinhos. Uma boa semana a todos e até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus. Até.